Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade, na nossa meditação da Santa Palavra de Deus, e usando ainda as referências, de Eclesiastes capítulo 7, E uma das referências em relação aos acontecimentos todos daquele capítulo nos é dada, no livro de Filipenses, do capítulo 1, no capítulo 1, dos versículos 21 até ao 26, Filipenses, capítulo 1, versículos 21 até ao 26, Mas como é uma carta muito rica, nós vamos estar lendo a carta inteira, E esta carta, ela diz o seguinte, prefácio e saudação, Filipenses capítulo 1, Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, graça a vós e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. O amor de Paulo para com os filipenses, pelo motivo da sua fidelidade ao Evangelho. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria, oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Como tendo por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho, em entranhável afeição de Jesus Cristo. Peço isto, que a vossa caridade aumente mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros, sem escândalo algum, até ao dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. A prisão de Paulo contribui para proveito do Evangelho, E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestadas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade. Nisto me regozijo e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança
Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Vou dar uma esbarrada aqui, irmão, para fazer alguns comentários com os irmãos, e depois vamos entrar já na mensagem, na referência que nos é dada através de Eclesiastes, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. O apóstolo Paulo, irmãos, ele foi o apóstolo, né? Que mais cartas escreveu do Novo Testamento, né? O Novo Testamento, né? Ele contém 27 cartas, né? E dessas 27 cartas que contém o Novo Testamento, ou seja, desde Jesus Cristo, né, que começa em Mateus até Apocalipse, que é a última carta, são 27 cartas, né? E dessas 27 cartas, que é o Novo Testamento, né, 14 delas foi escrita pelo apóstolo Paulo, né? E quem era o apóstolo Paulo e quem é o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo era Saulo, que era um perseguidor do povo de Deus, né? Era um perseguidor ferrenho do povo de Deus até a data desse acontecimento, né? Ele recebia a carta das autoridades locais, né? Ia buscar as pessoas para trazer, para prender, né? Ele ia, trazia de bar de vara, entregava para as autoridades e aquelas pessoas eram presas porque contrariava as leis que eles pregavam, né? Os escribas e fariseus, saduceus, né? Então as pessoas ele ia buscar esse povo de bar de vara e trazia, ia buscar e trazia e entregava para a justiça e eram presos, né? Ele era como se fosse um detetive desses que sai procurando bandidos, acha os bandidos e traz e entrega para a justiça, né? E Paulo fazia isso, né? E Jesus, quando Paulo estava indo numa dessas missões, Jesus, né, derrubou ele do cavalo, né? Jogou ele do cavalo no chão, ele estava com uma comitiva de 20 pessoas, né? Foi jogado no chão do cavalo e perdeu a visão na hora, né? E aí Jesus, através de uma luz muito forte, resplandeceu e falou com ele da luz, né? Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E Paulo chamava Saulo, né? Saulo, Saulo, por que tu me persegues, né? E ele imediatamente ouviu e entendeu, né? Todos ouviram a voz de Jesus nesse momento, né? Nesse momento falando, Saulo, Saulo, por que tu me persegues, né? E ele disse, quem és tu, Senhor, né? Aí o Jesus respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues, né? E Jesus começou a falar com ele, né? Falar para ele sobre a situação dele, e disse para ele, vai na cidade, mandou que ele fosse ali a Damasco, né? E lá você vai procurar um senhor lá por nome de Ananias, e ele vai orar por você e você recuperará a sua visão, a sua vista, né? E Paulo foi conduzido até a cidade por mãos dos colegas, dos que estavam com ele da comitiva. Ele ficou cego, foi jogado do cavalo no chão, né? E Jesus falou essas coisas todas para ele, e ele foi, né? E ele foi. Tem uma parte desse acontecimento que os outros ouviam, apenas viam a luz, mas não ouviam o que Jesus falava para ele. Só ele ouvia, né? E ele foi. E aí, nesse momento, Jesus disse para ele, né? Este será para mim varão muito valoroso. Este será para mim varão muito valoroso. Para levar o meu evangelho aos gentios. Este será para mim varão muito valoroso, para levar o meu evangelho aos gentios, né? E eu lhe mostrarei o quanto haveis de padecer por amor de mim e da minha palavra e do evangelho, né? E eu lhe mostrarei o quanto haveis de padecer por amor de mim e da minha palavra, né? E Saulo, né? Jesus trocou o nome dele ali de Saulo para Paulo, né? E ele foi pregar, e ele foi para essa cidade, chegou lá, foi atendido por esse profeta, esse servo de Deus, né? Que orou por ele, a mandado de Jesus, né? E ele recuperou a vista, né? E ele creu de forma assim
tão extraordinária, de forma tão grande em tudo aquilo que ele ouviu, né, da boca de Jesus, né, e já saiu dali, nem voltou mais na sua cidade para prestar conta aos que lhe mandaram para aquela missão, né, para dar satisfação a eles. Dali mesmo, se ele chegou por norte, ele já foi para o sul, né, digamos assim, né, e já foi para o outro lado, ao inverso, já buscar, já saiu dali pregando Jesus Cristo vivo crucificado, né? Já saiu dali nessa situação, pregando, né? E Saulo, que virou Paulo, né? Ele foi pregar numa região onde o evangelho de Cristo não tinha ainda entrado, ninguém conhecia, ninguém sabia, era muito novo, era muito recente, né? Mas na verdade Jesus já estava há 3 anos, né? Implantando o ministério, foi logo após a sua crucificação, morte e ressurreição, logo em seguida, né? E Saulo foi pregar numa região de bárbaros, região de gente extremamente espinhada, região espinhosa, que ele tinha que andar em cima de casca de uva com todo cuidado. Tanto é que ele sofreu muitas aflições ali. Foi preso, foi apedrejado, foi arrastado para o chão, levado para fora como morto. Aconteceu tudo isto com Paulo, né? E Paulo levantava e os irmãos oravam, Paulo levantava e seguia em frente, porque Jesus Cristo tinha dado essa missão. Jesus disse: e eu lhe mostrarei o quanto há vez de padecer por amor de mim e da minha palavra, do meu evangelho, né? E padeceu assim como nenhum outro servo de Deus padeceu na vida, como padeceu, né, o apóstolo Paulo, né? Então, de modo que aí Paulo, com essa referência que nos é dada aqui, passando de Eclesiastes, né? Eclesiastes 7, nós gravamos o vídeo ontem, fizemos. Então, uma das referências é essa daqui, que está em Filipenses, capítulo 1, versículos 21 até ao 26, que diz o seguinte, né? Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei. Então, o que deva eu escolher, né? Agora, vamos ler de novo? Mas porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher, né? Ou seja, né, como ele trabalharia para Cristo e renderia frutos para Cristo, quer dizer, eu fico ou eu vou? Eu parto com Cristo e vou descansar, vou para o reino da glória, ou eu fico aqui ganhando almas para Cristo? Então, quer dizer, ali dá um nó na cabeça do verdadeiro servo, do varão sincero e honesto, né? E aí ele realmente não sabe o que escolher. Somente o Espírito Santo de Deus que pode colocar no nosso coração a definição do que é melhor fazer neste momento. E assim aconteceu com o apóstolo Paulo, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Mas de ambos os lados estou em aperto, porque desejo partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Para que a vossa glória aumente em mim, em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. E Paulo, irmãos, quando Paulo, né, recebeu essa missão de Cristo, ele não saiu só pregando o evangelho, divulgando de forma assim, crescente, e indo embora e deixando as ovelhas desamparadas, não. Paulo foi pregando de região em região, de cidade em cidade, aldeia em aldeia, e foi abrindo igrejas, para que esse povo que ouviu o evangelho, né, esse povo, digamos assim, os novos convertidos a Cristo, tivesse onde congregar e se alimentar da santa palavra de Deus, né? Então Paulo foi pregando, entrou numa região bárbara, que não tinha igreja, não tinha nada, não tinha nem entrado o evangelho. Ele pregava de dia, durante o dia todo, e à noite ele reunia o povo em tal lugar, para ali ser ali como nós fazemos hoje nas casas, nas cidades, né? Ponto de pregação,
né? Quer dizer, você prega o evangelho num lugar que não tem ninguém ainda que conheça a palavra, ali você prega o evangelho, você marca ali um ponto de pregação, você vai de casa em casa, de praça em praça, de rua em rua, de quarteirão em quarteirão, e marca um local para à noite juntar aquele povo que ouviu a palavra de dia, né? Ali você forma um ponto de pregação. Aquele ponto de pregação cresceu, está firmado, então aí se abre uma igreja, e assim Paulo foi fazendo, né? Foi fazendo e foi abrindo de forma como nenhum outro abriu igual ele, né? E ele abria e delegava poderes ali, após capacitar irmãos que pudessem estar conduzindo a obra, e foi tocando dessa forma, até o final da vida dele. Então, Paulo abriu muitas igrejas, falou para muitos povos, muitas tribos e nações que nós vamos estar deparando aqui no dia a dia, na Santa Palavra de Deus, na medida que Deus for nos concedendo vida e saúde e tempo para isto, né? Então os irmãos vão ver, Paulo, 14 cartas são de Paulo do Novo Testamento, são 27, 14 é dele, né? Então, de modo que esse povo todo tinha Paulo como o maior profeta de Deus, né, em toda a sua região, porque Paulo, o apóstolo Paulo, foi realmente muito grande, e ele pregava, abria ponto de pregação, transformava em igreja, e ali as igrejas cresciam na graça, no poder, no conhecimento, na sabedoria e no entendimento que vem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque assim o Senhor o capacitou, e assim o Senhor o fez, e assim a obra de Deus cresceu de forma assustadora, de forma tremenda, levada pelo apóstolo Paulo aos gentios, né? Levada aos gentios, né? Aquelas pessoas que nunca tinham assistido um culto evangélico, né? Uma pregação de um evangelho genuíno, real e verdadeiro, né? Então foi realmente algo tremendo, por isso que Paulo tornou esse varão tão valoroso, né? E toda vez que ele falava que ele estava longe, ele mandava recomendações, escrevia a carta ao encarregado daquele lugar, daquela igreja, daquele local, para que fosse cumprido as determinações das quais ele passava. Tudo aquilo que Jesus dava para ele, né? Através das divinas revelações, teve revelações extraordinárias, né? Ele passava para as igrejas através ali dos pastores das igrejas, né? E a igreja crescia em graça, conhecimento, sabedoria, autoridade, poder e entendimento. Foi coisa maravilhosa, né? E aqui Paulo fala, exortação à perseverança, ao amor fraternal e à humildade. São 4 qualidades extraordinárias que tem que ter um homem, né? Seja ele quem for, né? Exortação à perseverança, né? O homem tem que ser perseverante, tem que perseverar em tudo aquilo quanto faz, tudo aquilo quanto empreende, né? Tudo aquilo quanto... Enfim, a perseverança é algo extraordinário na vida de qualquer pessoa, né? Ao amor fraternal, né? Ou seja, esse é o primeiro e maior dom, né? Não tem outro maior do que esse, né? A humildade e a santidade, né? A humildade é coisa tremenda, né? É coisa assim, extraordinária, né? A palavra de Deus afirma que atrás da humildade vai a honra, né? Para, irmãos, e medite nessa palavra, né? Atrás da humildade vai a honra, né? É coisa realmente assim, de um valor imensurável, né? E a santidade, né? Sem a qual ninguém poderá ver a Deus, né? A perseverança, o amor fraternal, a humildade e a santidade. Isso tem que ter, precisa ter e tem quando o homem é um verdadeiro homem de Deus. Ele tem essas 4 condições na sua vida, no seu coração, na sua mente, nos seus atos, nas suas atitudes, enfim, em todo o seu ser, né? Um verdadeiro homem de Deus, ele tem essas 4 condições, essas 4 qualidades na sua vida, né? A perseverança, o amor fraternal, a humildade e a santidade, né? E aí, nessa exortação de Paulo, ele diz o seguinte:
somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Né? Olha que pedido extraordinário, né? Que nós portemos dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Né? Glória a Deus, aleluia a Jesus. Quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito. Ou seja, se eu for ter com vocês, eu quero lhes encontrar assim. Se eu não for ter com vocês e apenas tomar conhecimento de como vocês estão, eu quero que vocês estejam assim. Eu quero ouvir que vocês estejam andando assim, né? Portando dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Para que quer vá e vos veja. Quer dizer, eu quero chegar e encontrar vocês, quero encontrar a Igreja de Cristo, se portando com ordem e decência. Quero encontrar vocês unidos numa só fé, num só amor, numa só união, né? Em santificação, em obediência, na perseverança, no amor fraternal, na humildade e na santidade. Eu quero encontrar vocês dessa forma. Quer eu vá ver vocês pessoalmente, ou eu não vá, mas receba a notícia de vocês. Quero que vocês estejam andando assim quando chegar a notícia que me for trazida para que eu saiba como vocês estão. Exatamente porque eram muitas igrejas abertas por Paulo. Era muito grande, demorava ano para sair de um lugar, chegar no outro, para percorrer todas as igrejas que Paulo abriu, ficando o tempo necessário em cada lugar que era preciso ficar, né? Então, de modo que ele escrevia muitas cartas dessa forma para os irmãos, né, para saber como estavam e para passar recomendações que ele recebia também do Senhor Jesus para dar. Na verdade, um verdadeiro servo de Deus, um homem de Deus, né, ele não anda segundo a vontade dele. Ele não faz as coisas segundo a vontade dele. Ele não fala segundo a vontade dele. Tudo provém de Deus, provém de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através do seu Divino Espírito Santo. É isso que ele faz. É isso que nós fazemos. Nós não podemos e não devemos falar nada de nós mesmos, né? É segundo a palavra de Deus, o que está escrito, e a revelação que nos é dada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através do seu Divino Espírito Santo. É assim que nós andamos, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é início de perdição, mas para vós, de salvação, e isto em Deus. E Paulo passava essas recomendações dessas formas aos dirigentes, porque ele sabia, ele conhecia, e ele via, através das divinas revelações, né, as dificuldades que os irmãos tinham ali na igreja, né, os enfrentamentos que os irmãos tinham, através daqueles que resistem ao Evangelho de Cristo, né? E ele passava isso para eles entenderem dessa forma. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós, de salvação, isto em Deus. Porque o Senhor Jesus diz para nós, né, aos seus servos, né, que pregam o Evangelho de Cristo, né, nós que dirigimos igrejas, né, quer dizer, o dirigente, o pastor da igreja terá que dar conta das almas perdidas naquele dia, caso ele não tenha pregado, exortado, ensinado, repreendido, segundo a palavra de Deus. Se nós pregarmos, ensinarmos e exortarmos, segundo a palavra de Deus, se aquela alma se perder, nós não temos nada com a situação. Se perdeu, está perdido, não é problema do pregador, não é problema do pastor, né? Então, por isso Paulo fala desta forma. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Porque para vós, o que para eles, na verdade, em nada vos espanteis dos que resistem. O que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação. E isto em Deus.
Glória a Deus, aleluia, Jesus. Porque a vós foi concedido em relação a Cristo. Não somente crer nele, como também padecer por ele. Ou seja, como sofre, irmãos, um pastor? Como sofre o pastor da igreja? Como sofre um verdadeiro servo de Deus? Por ver o coração duro das almas, né, de pessoas que resistem ao evangelho de Cristo, né, e não conseguem ter o mínimo de entendimento quanto Cristo sofreu e padeceu por amor da alma dele. Né? Por isso o sofrimento do verdadeiro homem de Deus, do pastor, do verdadeiro pastor, né? Aquele pastor que cuida das ovelhas. Por isso o sofrimento é muito grande. Né? E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles na verdade é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto em Deus. Porque a vós foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim. Então é isso, irmãos. Viver o evangelho de Cristo como verdadeiro pastor de ovelhas, como ganhador de almas, como eu sempre oro a Deus e peço ao Senhor que cada vez mais e mais Ele me faça um verdadeiro ganhador de almas e apacentador de ovelhas. Porque não basta ganhar as almas, é preciso, é necessário apacentar as ovelhas. Jesus disse isso para Pedro, né? Ali no finalzinho de um dos evangelhos, né? Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Jesus repetiu segunda vez para Pedro: Pedro, você me ama? Sim, Senhor. O Senhor sabe que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. E Jesus perguntou terceira vez: Pedro, você me ama? Sim, Senhor. O Senhor sabe que eu te amo, né? Quer dizer, Pedro se irritou de Jesus perguntar 3 vezes, né? Jesus repetiu novamente: então apacenta as minhas ovelhas. Então a verdadeira missão de um verdadeiro pastor, né? Ou então a missão de um pastor, melhor dizendo. Então a missão de um pastor, de um verdadeiro pastor, é ganhar almas para o reino da glória do Senhor Jesus e apacentar as suas ovelhas. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço, com todos na paz do Senhor Jesus. E amanhã estaremos de volta com um novo vídeo e uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém?